Como é que pode uma única palavra, adicionada numa oração, dividir a maior religião do mundo por mais de 1000 anos? Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma pequena palavra em latim que teve consequências gigantescas. A questão para os primeiros cristãos era, assim, muito profunda. Como é que a gente define a natureza de Deus? A Santíssima Trindade é o coração do cristianismo, mas a tentativa de colocar essa ideia em palavras exatas acabou criando uma das maiores fraturas da história. Então, para a gente entender essa confusão toda, vamos fazer uma viagem no tempo. A gente começa com o mistério original, passa pelas grandes batalhas teológicas, vê como o credo tomou forma, entende a controvérsia que mudou tudo e, por fim, o legado disso tudo hoje. Ok, vamos lá. O grande desafio da igreja lá no comecinho não era pouca coisa, não. Era preciso explicar uma fé monoteísta, de um Deus só, que ao mesmo tempo acreditava na divindade do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. E olha que curioso, antes mesmo do Espírito Santo virar o centro da discussão, a igreja enfrentou uma crise gigantesca por causa de Jesus. A chamada controvérsia ariana questionava se o Filho era realmente igual ao Pai. E a resposta para essa pergunta preparou o terreno para tudo que veio depois. Essa primeira fase foi, fundamental. O jeito que a igreja definiu a divindade do Filho ia criar todo o vocabulário, sabe? As ferramentas para os debates que viriam em seguida sobre o Espírito Santo. E aqui está a palavra-chave que saiu do Concílio de Nicéia em 325. Consubstancialidade. Afirmar que o Filho era consubstancial ao Pai significava que ele não era uma criatura, mas sim Deus, no mesmíssimo nível. Essa definição foi uma vitória para a ortodoxia e se tornou um pilar para tudo que viria a seguir. Só que, quando você resolve um problema, muitas vezes aparece outro. Com a divindade do Filho bem estabelecida, os teólogos viraram a atenção para a terceira pessoa da Trindade. Se o Filho é Deus, qual é exatamente o status do Espírito Santo? A pergunta ficou no ar e um novo grupo surgiu para desafiar a doutrina. O palco estava montado para o próximo grande confronto teológico. E dessa vez, o foco era totalmente na natureza e na divindade do Espírito Santo. Esses eram os pneumatômacos. Eles até concordavam com a decisão de Nicéia sobre o Filho, mas argumentavam que o Espírito Santo não compartilhava da mesma essência divina. Para eles, o Espírito era uma criatura superior, tipo um anjo poderoso, mas não Deus. E isso, claro, ameaçava desmontar toda a estrutura da Trindade. Contra essa ideia levantou-se uma das figuras mais importantes da teologia cristã, Atanásio de Alexandria. Ele já tinha sido um grande defensor da divindade de Cristo em Nicéia e agora aplicava a mesma lógica rigorosa para defender a divindade do Espírito Santo. Agora, o que é realmente interessante nessa citação é como o Atanásio conecta a teologia com a experiência de fé. O argumento dele era simples e muito poderoso. A salvação cristã é a participação na vida divina. Se o Espírito que habita nos fiéis fosse só uma criatura, essa conexão com Deus seria impossível. Portanto, o Espírito tem que ser divino. As ideias de Atanásio e de outros teólogos foram tão influentes que a igreja se mobilizou para resolver a controvérsia dos pneumatômacos de forma definitiva através de outro grande concílio. Vamos usar essa linha do tempo como nosso guia. Tudo começa em Nicéia, onde a divindade do Filho foi estabelecida. Depois o foco muda para Constantinopla, para resolver a questão do Espírito. E então, séculos mais tarde, em Toledo, uma única mudança no texto vai alterar o curso da história. No Concílio de Constantinopla, os bispos expandiram o credo de Nicéia. Eles não só afirmaram que o Espírito procede do Pai, mas também o chamaram de Senhor e Doador da vida, que são títulos divinos que o colocavam em igualdade com o Pai e o Filho. Basicamente, disseram que ele é com o Pai e o Filho adorado e glorificado. O credo parecia completo. A ortodoxia da Trindade estava estabelecida. Mas, no Ocidente, uma única palavra seria adicionada. E essa adição se tornaria o ponto de ignição para um cisma de 1000 anos. Isto aqui ilustra perfeitamente a mudança. À esquerda, a versão original grega de 381, o Espírito procede do Pai. À direita, a versão latina, alterada no Concílio de Toledo em 589. Ele procede do Pai e do Filho. Essa pequena adição, e do Filho, é a famosa cláusula filioque. Filioque. Uma palavra que para o Ocidente era uma clarificação teológica necessária, mas para o Oriente era uma alteração feita sozinha, unilateral e teologicamente muito problemática de um credo que deveria ser universal.
Então, qual foi a lógica do Ocidente? Não foi uma mudança aleatória. Teologicamente, adicionar "e do filho" servia para um propósito bem claro: reforçar que o filho é totalmente igual ao pai, combatendo qualquer sombrinha do arianismo. Além disso, eles se baseavam em passagens bíblicas onde Jesus fala em enviar o Espírito. Para a mentalidade latina, isso criava uma imagem mais unificada e coesa da Trindade. A intenção pode ter sido unificar a teologia, mas o resultado foi a divisão. As consequências dessa decisão ecoam até os dias de hoje. Em 1054, a cristandade se partiu. O grande cisma formalizou a separação entre a Igreja Católica no Ocidente e a Igreja Ortodoxa no Oriente. E não se engane, isso não foi só uma briga de teólogos. Essa divisão moldou impérios, culturas e a geopolítica da Europa por séculos, criando uma fronteira religiosa que, de certa forma, ainda existe. Mas a história não termina aí. Hoje, existe um esforço contínuo de reconciliação. Gestos muito significativos, como papas rezando o credo na sua forma original grega, mostram o desejo de superar a divisão. Teólogos modernos se perguntam se a diferença é realmente sobre a fé ou sobre as limitações da nossa linguagem humana para descrever o mistério divino. E essa é a questão que fica. A história do Filioque nos mostra como a busca pela precisão teológica pode, de forma paradoxal, levar à divisão. E nos força a perguntar: o que é necessário para curar uma ferida tão antiga feita por uma única palavra?